Eu vou compartilhar algumas reflexões sobre o conceito de tectônica fibrosa, que é o grupo, né, que eu sou parte aqui, o tema do meu trabalho, e como que a fabricação robótica também nos permite conectar, né, os conceitos presentes no mundo natural com a arquitetura. A gente vai falar um pouco do conceito chamado biomimética, que eu imagino que vocês estejam familiarizados com o tema. Vou trazer alguns paralelos entre diferentes campos que utilizam essa prática e vou fazer um link com alguns dos meus projetos e projetos desenvolvidos dentro do ICD, que é o instituto onde eu trabalho. Vamos começar, então. Bom, quando a gente pensa, né, em fibras e têxteis, nosso pensamento inicial nos leva diretamente à ideia da moda, né, das roupas que a gente veste, à ideia de tradição e de artesanato. E até o século XX, dentro da arquitetura, esse grupo material era visto principalmente como algo temporário, algo frágil, algo instável, que era usado principalmente, né, para cobrir essas estruturas itinerantes e dividir espaços. Mas se a gente olha ao nosso redor, no ambiente natural, se a gente anda por uma floresta, a gente presta atenção às árvores, aos esqueletos dos animais, às plantas, aos ninhos. A gente acaba vendo que na natureza quase todas as estruturas biológicas que suportam carga, elas são feitas a partir de compósitos de fibra. Elas são uma estrutura fibrosa. Esses compósitos, eles normalmente são formados por fibras embutidas numa matriz, né? E eles formam um espectro incrível de diferentes estruturas que são baseadas normalmente em apenas 4 materiais fibrosos básicos. São o colágeno, a celulose, a quitina e a seda. Mas como que esses materiais, que aparentemente são tão frágeis, conseguem formar estruturas tão fortes, né? Ao mesmo tempo, formar sistemas completamente diferentes. O alto nível de diversidade e a abundância presente na natureza se deve muitas vezes pela maneira hierárquica como essas fibras se diferenciam. Ao variar a organização, né, celular, a densidade e o arranjo do mesmo material, cada parte da estrutura é capaz de cumprir uma função específica. A gente vê aqui o exemplo do colágeno, da celulose. E um outro aspecto muito importante das fibras é a sua propriedade anisotrópica, ou seja, são materiais que apresentam comportamentos diferentes dependendo da sua orientação. A madeira, um pedaço de madeira, é sempre mais fácil quebrar numa direção do que na outra, né? E isso acontece porque você tem que considerar diferentes propriedades mecânicas para cada orientação da fibra. Materiais, por exemplo, como o metal ou como o concreto, eles são chamados de materiais isotrópicos, ou seja, você faz uma laje de concreta, ela vai funcionar da mesma maneira em qualquer direção. A fibra não é assim, você tem que utilizar ela entendendo a direção que ela está. Mas como eu mencionei antes também, na natureza as fibras raramente estão sozinhas. Elas são normalmente combinadas com um sistema de matriz que é isotrópica, que é tipo uma resina, né, um epóxi, que acaba formando o que a gente chama de compósito reforçado com fibra. Juntos, né, quando esses dois materiais estão juntos, as características dos dois sistemas são combinadas, resultando em propriedades mecânicas e físicas impressionantes, assim, que podem ser adaptadas para atender a requisitos de diferentes aplicações. Se a gente olhar para esse gráfico do período de criação de diferentes materiais, a gente pode ver como que os compósitos no geral, né, feitos pelos humanos não são novos. Assim, desde os tempos antigos, os humanos já combinavam a palha e a lama para fazer tijolos mais fortes. A gente faz isso ainda no Brasil, né, com a taipa. E aqui a gente pode ver também como o desenvolvimento de diferentes polímeros aqui no início de 1900 acabou levando à invenção do primeiro polímero reforçado com fibra de vidro na década de 30. Então, lá para 1900 a gente tem o bakelite, que é um tipo de matriz, e lá para 1930 a gente tem os primeiros compósitos de fibra de vidro sendo produzidos industrialmente. Desde então, as indústrias, né, principalmente a aeronáutica e a naval, vêm desenvolvendo diferentes estratégias para formar estruturas com fibra, impulsionando em paralelo também o desenvolvimento do material em si. E aí os processos de fabricação iniciais eram sempre baseados na aplicação da chapa de fibra de vidro em moldes do tamanho do objeto real que você queria construir.
Caixas d'água no Brasil, por exemplo, são feitas, a maioria assim, né, de fibra de vidro, seguindo o molde, você cura, né, você seca aquela resina e ela vira ali um objeto estrutural, rígido. O que significa, né, seguindo esse modelo, que para cada peça diferente, um novo molde tem que ser feito, o que acaba gerando altos custos, altos desperdícios, e o resultado acaba sendo de uma indústria que possibilita a materialização, né, de estruturas de forma livre, mas que ainda está enraizada nessa produção em massa, né, de peças repetitivas, o que acaba deixando muito pouco espaço para a customização. Se você quer fazer uma peça do nada diferente, ou todas as peças diferentes umas das outras, acaba ficando muito caro. Durante a década de 50, não sei se vocês conhecem esses projetos, mas durante a década de 50, os compósitos de fibra também chamaram a atenção dos designers e dos arquitetos, né? Naquela ideia, aquele período, a gente tinha aquele desejo de explorar formas mais livres, mostrar versatilidade, o potencial dos plásticos dentro da arquitetura. A Casa Monsanto, do futuro, né, que foi construída na Disney, é um grande exemplo desse esforço para trazer os plásticos reforçados para a indústria da construção, por meio dessas peças construídas em massa. Um outro exemplo é a Futuro House, que foi projetada para ser uma cabine de esqui, e ela reflete essa fé no período da tecnologia, né, e da conquista do espaço. Ela foi projetada para ser rápida de aquecer e fácil de construir em terrenos acidentados, assim. O resultado foi essa casa que podia ser transportada por um helicóptero, ela podia ser replicada em massa e foi situada em qualquer parte do mundo. Assim, ainda existe antiga, essa casa, você ainda consegue encontrar ela em alguns lugares, assim, sendo exibida. Em termos de interesse público, né, se a gente olhar para trás, esses edifícios foram um grande sucesso. Um monte de gente acaba atraindo um grande público, né, visitantes e tal, e até hoje você ainda escuta falar delas em publicações, etc. Só que, para além disso, o impacto, né, dessas construções no desenvolvimento geral da arquitetura e da tecnologia da construção foi bem pequeno. A gente não começou a construir só casa de plástico depois disso. E com a crise do petróleo também na década de 70, a arquitetura plástica acabou se tornando muito cara e ganhou uma reputação como um material de qualidade inferior, né, que não durava muito tempo, que você tinha que trocar com frequência. Então, se a gente olhar de volta para a indústria, né, desde a década de 30, os métodos de fabricação para compósitos de fibra, né, para esses plásticos reforçados, elas evoluíram muito. Só que uma coisa que não mudou dentro desses processos é a ideia, a compreensão do compósito de fibra como um material amorfo, ou seja, um material que sempre precisa de um molde ou uma forma para dar forma a ele. O que acaba trazendo, né, como eu falei, altos custos de produção e uma exploração da forma muito limitada. Então, quando a gente muda a nossa compreensão do compósito de fibra, de um material sem forma, que apenas obedece a um molde pré-definido, para aceitar as suas características intrínsecas, né, como um material de filamento contínuo, a gente pode abrir espaço para um novo tipo de lógica geométrica, na qual o próprio material se torna um vetor para o processo de criação. Então, se a gente volta, né, a olhar para algumas estruturas fibrosas existentes na natureza, elas passaram por bilhões de anos de evolução e podem ser uma grande fonte de inspiração, né, de explicar para a gente os princípios morfológicos por trás de seus sistemas, e é onde a gente pode entender como cada estrutura lida, por exemplo, com distribuição das forças, como elas formam suas superfícies, como elas diferenciam cada parte da sua estrutura para cumprir uma função específica, o que acaba nos levando para o conceito de biomimética, que em inglês, né, é chamado normalmente de biomimicry ou biomimetics. E o que é a biomimética? É a prática de se buscar na natureza soluções para os problemas da vida humana. Então, o que a gente faz? A gente olha a fundo como sistemas naturais resolveram certas situações e a gente utiliza esses princípios como solução, adaptando eles para a nossa engenharia, nosso design, nossa arquitetura. E se a gente prestar atenção, a vida humana, né, está presente na Terra há mais ou menos 10 mil anos. E a maneira como a gente lida com os recursos naturais é normalmente baseada numa estrutura exploratória e destrutiva. As transformações químicas, né, feitas pelo homem são baseadas em soluções tóxicas que envolvem altas temperaturas. A gente utiliza cada material para uma função, criando essas milhões de partes para formar o todo, o que acaba gerando resíduos e alto custo de produção e logística.
E tudo isso, no final, acaba resultando em altas emissões de dióxido de carbono e aquecimento global. Enquanto que a vida natural na Terra existe há mais de 3,8 bilhões de anos. Na natureza não existe resíduo. Tudo se reutiliza, tudo se transforma. As reações químicas são normalmente baseadas em água em temperaturas normais. As estruturas são feitas normalmente de um ou dois materiais. E o dióxido de carbono é uma fonte de energia e não algo a ser evitado. Isso mostra, no final, que a natureza encontrou, através de anos de evolução e seleção natural, soluções e maneiras de existir muito mais equilibradas e coerentes do que as nossas. E a gente tem muito que aprender com ela. Então, se a gente olhar alguns dos campos que utilizam o conceito de biomimética, né, são vários. Por exemplo, dentro da arquitetura, do design, da engenharia de materiais, diversos braços da tecnologia. Mas o que instiga aqui não são exatamente os campos, mas os princípios e as lógicas que são utilizadas, né? Se a gente seguir aqui essas colunas, né, esse primeiro exemplo é o pavilhão de 2014, feito pelo ITEC, pelo estúdio do ITEC, junto com pesquisadores do ICD e do ITKE. E ele foi inspirado pela relação das aranhas d'água com o seu contexto como lógica construtiva, ou seja, a maneira como a aranha d'água encontra de sobreviver embaixo d'água, criando essa bolha de ar para ela poder respirar. E para isso, ela coleta essas bolhas de ar e ela reforça essa bolha de ar, essa membrana, com a fibra da seda e acaba gerando uma estrutura que consegue resistir às correntes de água, etc. E os pesquisadores aqui do ICD utilizaram essa lógica, essa relação desse contexto do animal com seu contexto para criar esse pavilhão em 2014, que utiliza uma membrana que é reforçada por fibras de carbono. Se a gente olhar no segundo exemplo, né, a dupla Nervous System, que eu não sei se vocês conhecem, dos Estados Unidos, ela usa um modelo matemático por trás do crescimento do micélio, né, das raízes ali dos cogumelos, para desenvolver uma sola de sapato otimizada, onde você distribui o material no lugar correto, no lugar que funciona melhor. Já nesse terceiro caso, uma empresa usou a mesma estrutura presente na pele dos tubarões para criar um adesivo antibacteriano, porque aparentemente a bactéria não consegue se instalar na pele dos tubarões. E aí os pesquisadores olharam a fundo a estrutura do material, como aquele material da pele do tubarão é formada, para criar um adesivo que utiliza aquela lógica para também evitar que as bactérias se acumulem por ali. Já esse último exemplo mostra como pesquisadores analisaram o comportamento coletivo de um cardume de peixes que acabou inspirando a distribuição de turbinas eólicas, fazendo com que eles produzissem energia de forma mais eficiente, baseado nesse vórtex de ar, que, né, dependendo da posição dos elementos que estão ali se movendo. Mas muitas vezes, né, quando a gente está falando desses sistemas e estruturas naturais, o nível de complexidade que se pode atingir é muito elevado. Desde a geometria, a estrutura do material, até a relação entre as partes, né? Se a gente citar aqui o professor Julian Vincent, na natureza, enquanto o material é caro, a forma é barata. E esse conceito ele reflete diretamente em como a gente pode construir coisas baseadas em modelos tão complexos. Porque se a gente voltar a olhar para a nossa indústria, a maioria dos processos são baseados em produção de massa, usando moldes e processos repetitivos para fabricar objetos idênticos, né? Então, nesse caso, a forma acaba se tornando a parte cara. Se você quer fazer um sapato de cada jeito, você vai ter que fazer um molde para cada sapato e vai ficar muito caro. Enquanto o material, a gente considera como se fosse muito barato, que é o oposto de como acontece na natureza. Então, dessa maneira, fica muito claro que a gente precisa, para fabricar essas estruturas inspiradas em modelos biológicos, onde nada é igual a nada, né? E se chega a uma complexidade muito grande, a gente precisa ir além da capacidade da nossa indústria tradicional, a gente precisa se equipar com máquinas que nos dão muito mais flexibilidade e precisão ao mesmo tempo. E, para isso, a fabricação robótica acaba se apresentando como uma solução muito versátil e que permite diferentes usos, escalas, materiais, e acaba abrindo espaço para uma grande variedade de exploração morfológica. E, ao trabalhar com essas estruturas tão complexas, o processo de fabricação e processo de fabricação não padronizados, né? Como é que isso afeta o processo de criação? Onde é a posição do arquiteto nisso tudo, né?
Um dos conceitos centrais do trabalho dentro do Instituto, do ICD, se baseia num processo chamado co-design, no qual material, estrutura, forma e função são conectados horizontalmente. Não tem hierarquia, a gente não começa por o que a gente está fazendo, qual é a forma que aquilo tem que ter, depois a gente vê como fabrica, depois a gente escolhe o material, como normalmente a arquitetura acaba seguindo nessa maneira linear. Aqui, o material não é mais um elemento passivo que é decidido só no final do processo de criação. Muitas vezes ele acaba se tornando o ponto de partida do sistema. Se a gente vai trabalhar com fibra, a gente sabe como que se trabalha com fibra, a gente sabe que tipo de forma a gente pode gerar com a fibra, a gente sabe como a gente tem que fabricar com a fibra. Então, assim, quando você inicia um projeto, todos esses elementos eles vão influenciar uns aos outros, em muitos casos, dentro do contexto do Instituto, né? A biomimética acaba trazendo soluções que foram aplicadas na construção desses objetos arquitetônicos. E aqui, isso acaba significando que a gente trabalha em grupos muito interdisciplinares, engenheiros, biólogos, programadores, arquitetos, designers, gente que trabalha com análise do clima e temperatura, gente que trabalha com solo, robótica. Toda essa equipe inteira trabalha constantemente num feedback direto do o caminho está indo por aqui, como isso te afeta, isso me afeta dessa forma, a gente muda, o caminho está indo por aqui, como isso te afeta, e informando uns aos outros, né? E eu acabei selecionando 2 projetos que compartilham uma mesma fonte de inspiração, mas que focam em diferentes lógicas dentro da mesma estrutura natural. Bom, a partir dessa vasta lista, né, de possíveis materiais de construção que a gente tem disponíveis hoje, a inovação surge quando a gente consegue criar novas formas de interpretar e manipular esses materiais, buscando soluções mais otimizadas, que utilizam menos material, né? E na natureza a gente pode encontrar soluções para a lógica de fabricação que normalmente não se encaixam na nossa maneira de construir as coisas. Para esse projeto, por exemplo, chamado AeroChair, a minha colega Maria Weiler e eu tivemos a missão de construir uma cadeira feita de apenas um material. Não podia ter mais nada envolvido, tinha que ser um material para fazer todas as partes da cadeira. Considerando as propriedades mecânicas, né, do composto de fibra de carbono, principalmente a resistência à tração, ela pode ser até 7 vezes mais forte que o aço. Se você comparar, puxar uma fibra de carbono com resina e um cabo de aço, o carbono é 7 vezes mais forte que um cabo de aço. E a gente acabou decidindo projetar uma cadeira que poderia aproveitar o máximo dessa qualidade, utilizando o mínimo de material possível. Então, ao invés de ser uma cadeira normal, né, como a gente está acostumado a ter, um banco, que é sustentada por pernas e que estaria principalmente sob compressão, a gente decidiu reverter essa lógica de cabeça para baixo e a gente propôs uma cadeira suspensa que estaria principalmente sob tensão. E aí, como que a gente, né, quais foram os primeiros pontos que a gente olhou para construir essa cadeira? A gente olhou os modelos de corrente suspensa do Gaudí, que alcançavam essa distribuição equilibrada das formas de tração, né? E eram, então, invertidos para obter o equilíbrio das forças em compressão. O nosso método de design, então, usou uma abordagem semelhante à dele, mas os nossos modelos permaneceram suspensos, garantindo que a estrutura estivesse principalmente sob tensão. Então, enquanto o Gaudí moldou as suas catenárias, né, anexando os sacos de areia em posições específicas, a gente utilizou fios, não elásticos, mas assim, fios, cordas, para puxar cada uma dessas catenárias para os pontos desejados. E essa ideia inicial acabou nos inspirando a olhar por processos por trás das teias de aranha, em busca de soluções para a nossa lógica de fabricação. A gente tinha uma ideia como a gente queria construir aquilo, mas ainda faltava algo, faltava uma ideia melhor do que, como poderia informar esse nosso processo. E se você vê como a teia de aranha ela é formada, né, desde o início, a gente vê como ela usa o mesmo material fibroso, a seda, com um material meio tipo uma cola, né, que a própria aranha produz, para construir toda a estrutura. E, independentemente dos pontos de suporte, ela sempre vai construir a teia com aquela mesma lógica. Então, ela pode estar entre 3 pedras, ela vai construir a teia com aquela mesma lógica. Ela pode estar entre 2 janelas, ela vai construir a teia com a mesma lógica. Isso mostra
que é possível construir algo, uma estrutura relativamente independente do seu contexto, com um material contínuo. A partir desses princípios, então, a gente desenvolveu a nossa lógica de fabricação, que era basicamente, a gente começou pendurando alguns fios iniciais, algumas fibras iniciais, formando essas catenárias paralelas. Depois a gente foi tensionando elas até elas chegarem numa forma específica. E em seguida, a gente meio que teceu elas com fibras vindo no sentido perpendicular, formando uma malha. E aí a gente produziu alguns protótipos para testar essa lógica de fabricação e os estudos iniciais do projeto, né? E foi interessante ver que na maioria dos sistemas do processo que a gente chama Coreless Filament Winding, que é como o processo de fabricação criado aqui no Instituto há 10 anos atrás para construir aqueles pavilhões de fibra, normalmente nesse processo, cada nó, cada vez que você vira a fibra, ela está ancorada num parafuso, num pedaço de metal. No entanto, nesse caso, com uma pequena quantidade de pontos de ancoragem na estrutura que é aqui no chão e na lateral, a gente conseguiu criar uma grande quantidade de nós criados a partir da fibra com a própria fibra. Então, a gente começou a criar pontos no espaço, nós no espaço, que não dependiam de parafusos numa forma que iam definir mais ainda a fibra. Então, aqui, se você vê o molde, o nosso molde é uma caixa. Mas o que a gente está criando dentro da caixa não tem nada a ver com a caixa. Não está representando a caixa. É uma estrutura completamente independente dessa caixa. Então, depois de alguns estudos físicos, né, a gente passou para o modelo digital. A gente analisou o modelo resultante do form finding, que foi simulado sobre uma carga de um humano sentado ali, levando também em consideração as propriedades no material do composto de carbono. E a partir de simulações, a gente pode ver que elementos estavam em compressão e que elementos estavam sob tração. E aí, com esses dados, a gente conectou esse modelo num algoritmo de otimização, que acabou, e a gente definiu como objetivo que a gente queria minimizar os elementos sob compressão. Por quê? Porque a gente estava trabalhando com um fio de fibra, a mínima quantidade de material que você pode trabalhar. E aquele fio de fibra está sozinho no espaço e está muito... Como é que é essa palavra em português? Slender. Ele é muito slender, né? Então, ele pode sofrer flambagem. Ele pode, tipo, bending. E a gente não queria, e buckling, né? A gente não queria que isso acontecesse. Então, a gente tentou diminuir a quantidade de partes, de elementos, segmentos da fibra que estavam sob compressão, porque a gente sabia que a fibra sob tensão era muito forte, mas sob compressão tão fininha assim, ela poderia acabar flambando. E com isso a gente conseguiu, pelo processo de otimização, a gente definiu qual era a malha mais otimizada, com menos elementos sob compressão, e decidimos construir a cadeira a partir daí. Então, vou mostrar aqui para vocês um pequeno vídeo que mostra esse processo. Eu acho que esse não tem vídeo, não tem som. Nesse caso, a gente teve que fazer o nosso próprio material, ou seja, a gente pegou a fibra do carbono, embebeu ele na resina, criou esses carretéis, porque a gente precisava ter o material livre para passar em volta da fibra. Você vê o nosso frame, né, essa caixa, e como a gente foi modelando a fibra uma a uma, puxando, tensionando ela para chegar naquele estado de tensão. E no final das contas, essa foi a cadeira final. Ela pesava apenas 300 gramas, que é muito, 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 muito leve uma cadeira. Você conseguia carregar ela com 2 dedos e ela conseguia sustentar uma pessoa sentada. Como a gente conseguiu demonstrar, nesse caso, que soluções que consideram um uso mínimo de material são muito possíveis quando o processo do projeto também considera muito de perto a análise estrutural e a lógica de fabricação. Deixa eu só tomar uma água aqui rapidinho. Esse próximo projeto que eu vou falar um pouco sobre, ele se desdobra de alguma forma como uma continuação da cadeira, mas nesse caso a gente olhou também para a estrutura do material como fonte de inspiração, como o objetivo com o objetivo de desenvolver essa lógica de design ainda mais a fundo e descobrir como a gente poderia construir ela com robôs. Eu estava fazendo o projeto da cadeira meio próxima, um pouco antes de começar a minha tese de mestrado. E foi esse projeto que eu vou apresentar agora, é a minha tese de mestrado,
que foi desenvolvida junto com Fabian Kannenberg e se chama Spatial Winding. Ela foi meio que uma continuação do projeto da cadeira, mas a gente conseguiu trazer uma lógica geométrica mais complexa, que conseguia gerar estruturas mais complexas e tridimensionais e que poderia ser construída com robôs. Então, a gente começou a nossa pesquisa com interesse em estruturas espaciais, que tem sido normalmente ligada, né, a esses edifícios de grande porte, né, de grande extensão. Você precisa vencer grandes vãos, esses edifícios industriais. E essas estruturas, elas normalmente são super eficientes, são leves, e elas são descritas como uma matriz rígida que define um espaço. E, por definição, a estrutura espacial é um sistema estrutural que é composto de elementos lineares, né, que são essas barras, e os nós, que são os conectores, que são organizados de forma que as cargas são transferidas tridimensionalmente, normalmente apenas cargas axiais, né? Compressão e tensão são transmitidas por esses elementos. Mas se a gente olhar a complexidade dos nós, né, dos conectores, isso acaba sempre sendo um problema. Por quê? Eles podem ser personalizados, você pode acabar customizando, mas a necessidade de fazer, de customizar, acaba saindo muito cara. Então, você acaba padronizando esses nós para sair mais barato, o que acaba limitando a direção da onde as barras vão ser conectadas e o quanto delas, no final, quantas podem ser conectadas por nó, né? Então, você acaba comprando, quando você faz uma estrutura espacial, você compra esses nós já pré-definidos, pré-fabricados, e você tem uma quantidade de conexão e direção pré-estabelecidas. E aí a gente começou a olhar o trabalho do engenheiro Konrad Wachsmann, daqui da Alemanha. Na década de 50, ele tem esse estudo chamado Study of a Dynamic Structure. E nele, o Konrad Wachsmann ele já havia imaginado um sistema estrutural que desafiava qualquer diferença entre elemento e nó, entre barra e conector, né? Horizontal e vertical, linha e ponto. Esse sistema ele era composto de fios estruturais que eram entrelaçados e formavam esses tecidos que não tinham começo nem fim. Os membros acabavam operando como coluna e viga ao mesmo tempo, e cada um deles só era mantido no seu lugar pela sua topologia, ou seja, pela sua relação com seu vizinho. Então, os compostos de fibra, eles acabaram introduzindo novas possibilidades no campo da arquitetura e do design, por meio da sua capacidade, né, de formar geometrias complexas, e pela sua característica anisotrópica, ou seja, que tem a direção ali, é importante considerar a direção da fibra. E com isso a gente pode acabar programando o seu comportamento, né, o comportamento da estrutura. Então, ao controlar a direcionalidade da fibra, o desempenho de uma estrutura pode ser adaptado a diferentes requisitos estruturais específicos. Dessa forma, a gente viu um potencial muito grande de explorar que tipo de estrutura seria possível de se criar, utilizando a fibra de carbono baseada na lógica da estrutura espacial. Porque, nesse caso, a gente seguiria a ideia do Wachsmann, dessa estrutura contínua, para construir algo que supera a lógica de montagem da barra e do nó, do conector. Então, se a gente comparar a maneira como a gente tem trabalhado com fibra dentro do contexto de Coreless Filament Winding, que é o processo criado aqui no Instituto há 10 anos atrás, as geometrias elas são sempre baseadas nessas superfícies, né? A gente cria uma superfície que acaba pedindo uma grande quantidade de material e de pontos de ancoragem. Então, se a gente vê, esse primeiro pavilhão aqui foi o primeiro pavilhão feito em 2012, esse segundo foi feito em 2014 e o terceiro foi feito em 2016. Todos eles tinham um frame, um esqueleto, que segurava pontos, aqueles parafusos, onde a fibra é ancorada e formada até você, tipo, wind, né, que a gente chama, de ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto, até formar essas superfícies super densas. Se a gente olhar esses frames, né, os esqueletos que seguram esses pontos, mesmo que eles tenham evoluído muito nos últimos anos, eles acabam se transformando em estruturas complexas e também caras. Então, o que é formado dentro dele acaba sendo uma geometria distinta da forma final, né? A forma final não é o que dita, não é ditada pelo frame, mas pelo material em si, mas o frame em si acaba sendo uma estrutura complexa. Então, tentando também responder a essa limitação e com base no que a gente aprendeu no projeto da cadeira, a gente se perguntou como a gente pode criar um sistema que fosse ainda mais independente
do frame desse esqueleto. Então, a gente voltou a olhar para o processo de teia da aranha e a lógica por trás da formação dessa estrutura que consegue seguir essa lógica que é independente do contexto, né? Só que dessa vez a gente olhou mais a fundo. A gente viu que a estrutura que ela cria também é composta de elementos lineares e nós, só que tudo feito do mesmo material e de maneira contínua. Então, assim, a gente conectou teia de aranha, Waxman, com a nossa vontade de fazer um space frame e o material que a gente falou, cara, tem muito potencial aqui para a gente tentar algo novo. Vamos sair da lógica que está sendo feita há 10 anos pelo Instituto. Não vamos fazer aquela superfície densa e que acaba utilizando muito material, muito tempo. Vamos fazer algo muito leve, ultra leve, utilizando a lógica da teia de aranha, utilizando a lógica dos space frames. E foi a partir desse ponto que a gente introduziu um termo chamado spatial winding. Normalmente, o que é feito aqui é coreless winding, que é um winding, que é tipo um tecer, sem um core, né? Sem um molde. O que a gente está fazendo é um spatial winding, por quê? O nosso principal método é utilizar esse filamento contínuo, essa corda, né? Esse fio contínuo, para tecer ele nele mesmo. Então, a gente passa a fibra por cima, por baixo, em volta dela mesma, criando esses nós no espaço. Por isso o termo spatial winding. Então, se a gente fizer esse movimento simples ao redor de 4 bordas, se a gente começar com o objeto mais simples, que é um quadrado, e repetir essa ação de ir em volta da fibra e puxar ela para o ponto reverso, a gente cria esse tipo de estrutura, tipo uma estrela. E aí, se a gente quiser ir tridimensional, a gente repete 2 estrelas e a gente conecta ela verticalmente uma à outra. E aí a gente passou muito tempo analisando como a gente podia trazer, como a gente podia construir a nossa intuição material, que é a maneira como você acaba fazendo algo sem saber como que você fez aquilo, né? Você está ali, a sua mão e o seu cérebro estão trabalhando sem você perceber como, você não consegue entender a lógica. Então, a gente foi sistematicamente fazendo os modelos à mão e tentando extrair a lógica do que a nossa cabeça estava fazendo e tentando criar. E com isso a gente desenvolveu várias estratégias que permitiram a criação de várias estratégias para trazer complexidade, né? Como a gente pode variar a geometria dentro dessa lógica? Aquela lógica da mesma estrela, simples estrela, com 4 pontos. E dentro dessa mesma caixa, a gente conseguia construir todas essas diferentes estruturas, seguindo a mesma lógica, mas variando alguns parâmetros, né? Então, aqui você pode ver um exemplo de um frame com 8 pontos, e como a gente conseguia criar diferentes geometrias dentro com esses mesmos 8 pontos iniciais. E aí a gente começou, então, a fabricar as peças à mão, com fibra de vidro e fibra de carbono. Em um certo ponto, a gente decidiu expandir para uma escala maior. Esse foi o ponto que a gente falou, cara, essa tese tem futuro. A gente está chegando em algum lugar que a gente não sabe onde é, mas que é interessante, porque a gente fez esses protótipos e eles eram fortes. A gente apertava, subia em cima deles e eles eram muito resistentes. E a gente via que tinha uma inteligência geométrica ali que veio da intuição, que veio da nossa, ali do teste, e a gente sabia que aquilo poderia ser expandido para uma estrutura maior. Então, a gente acabou decidindo, a gente queria demonstrar que o sistema funcionaria também para criar estruturas autoportantes em uma escala 1 para 1, seguindo esse mesmo método. Então, para isso, a gente construiu e projetou uma mesa, utilizando esse material contínuo, e um frame muito simples, com apenas 12 pontos. E a gente acabou criando essa mesa que tinha um peso final de 1,8 quilos, que é muito leve para uma mesa. Eu conseguia carregar só com uma mão. E a gente conseguia levar ela de um lado para o outro. E foi feito em apenas 4 horas, com 2 pessoas ali tecendo a fibra de ponto a ponto. E botamos depois ela no forno, que é assim que o processo do compósito funciona. Você faz ela com a fibra molhada, você bota ela no forno por 4 horas, 120 graus. Ela enrijece e ela vira uma coisa só, ela vira o compósito, que é muito, muito, muito forte. A gente fez até um teste, não tem um vídeo aqui que é para mostrar, mas foi muito interessante. A gente teve muito pouco tempo para testar ela estruturalmente, então eu decidi subir na mesa e a gente considerou que o meu peso era que a mesa era resistente ao meu peso. Então esse foi o nosso cálculo estrutural no momento.
E aí, como próximo passo, né, a gente falou, tá, a gente já entendeu a lógica, a gente criou essa lógica, como que a gente pode agora automatizar e trazer a fabricação, automatizar a fabricação, né, usando fabricação robótica? Porque essa também é o foco do mestrado aqui, é o foco da pesquisa aqui em Stuttgart, e a gente queria, no final das contas, é bem complexo fazer o que a gente fez à mão, leva tempo, e se você quer acabar escalando para uma escala maior, né, acaba ficando muito complexo para você fazer você mesmo, com a sua cabeça, com as suas mãos, lembrando qual ponto que você tem que ir. Então, quando a gente chega nesse nível de complexidade, a gente passa esse trabalho repetitivo para o robô, porque o robô faz isso muito melhor. O robô segue orientações e regras muito mais fácil que a gente. O problema, a dificuldade é transferir o que está aqui, o que a gente sabe, o que as nossas mãos sabem fazer, para uma máquina. Aí é que está o grande desafio, né? Então, a gente olhou vários cenários. Ok, vamos ter um robô grande que bota a tensão ali para puxar a fibra, deixar ela bem tensionada, e vamos trabalhar com um grande robô e um robô pequeno. Não, vamos trabalhar com 2 robôs pequenos. Vamos trabalhar com 2 robôs grandes. Vamos trabalhar com um robô num linear track, que é meio que um eixo, né? Que o robô pode se mover. Vamos trabalhar com frame, vamos trabalhar com cable robots. A gente ficou ali muitos meses analisando que tipo de setup a gente deveria usar para nossa fabricação. E uma coisa que a gente percebeu foi, quando a gente estava construindo a peça, a gente sempre precisava de 2 mãos. Então, a gente ia ter que trocar o material. Eu pegava não tenho nada aqui de material de fibra que eu possa mostrar. Se eu quero pegar o carretel, tá, meu mouse. Eu tenho um carretel aqui com a fibra. Eu preciso passar ela em volta. E para passar ela em volta da outra, eu preciso passar ela para essa mão, que pega de novo, passa por cima e passa para essa mão. E com isso a gente percebeu que a gente ia ter que ter 2 robôs, um passando material para o outro. E isso ajudou a gente a entender como que ia ser o nosso setup, o que a gente precisava. E aqui a gente vê, por exemplo, um exemplo dos nossos diagramas mostrando o que era, qual era a lógica de pegar material, levantar, passar para o outro, pegar material, trazer de volta, e aí para passar só a fibra em volta dela mesma. E acabou que o Fabian e eu, a gente foi selecionado, a gente foi premiado com uma bolsa da Autodesk para fazer uma residência na Autodesk Build Space em Boston. A Autodesk tem uma parceria com o iTech, então eles todo ano selecionam 1 ou 2 grupos de tese para irem para o Build Space para terminarem a tese lá nos últimos 2 meses. Então, a gente se inscreveu, a gente acabou sendo selecionado, e a gente decidiu que a gente queria ir para lá para construir um protótipo ainda maior que a mesa. A mesa tinha 1,70 m, eu acho, de largura, de comprimento, né? A gente queria fazer algo ainda maior, e testar o limite do nosso sistema. Então, a partir dessa experiência, projetando e construindo a mesa, a gente começou a se perguntar, como que a gente pode construir algo ainda maior? Como a gente que pode ser muito maior do que o frame, porque a mesa ela estava dentro do frame onde ela foi construída, né? O frame era uma caixa com 12 pontos, a gente construiu a mesa ali dentro. Se a gente queria ultrapassar o tamanho da mesa, a gente não podia continuar com o frame do mesmo tamanho da peça. Então a gente se perguntou como a gente pode construir algo maior do que o frame que está segurando ali os pontos iniciais. Como a gente pode ainda diferenciar cada um desses elementos, que a mesa, no final, acabou sendo uma peça espelhada, né? Ela foi espelhada e criou essa peça simétrica. Nesse caso, a gente queria construir algo assimétrico e com mais diferencial geométrico. E todas essas perguntas acabaram chegando nessa peça alongada, que a gente chamou de ponte por muito tempo. E a gente acabou conectando o nosso modelo digital no plugin de otimização de multicritérios, e a gente acabou chegando no resultado que tinha menor deformação e o menor número de elementos sob compressão. Sempre. Fibra de carbono fininha, longa, você não quer compressão, você quer tensão. Então, a gente acabou chegando na geometria ideal, com menor quantidade de elementos sob compressão. E aí a gente foi definir como que seria o nosso setup de fabricação, né? Como que a gente ia fabricar essa estrutura. A gente sabia que a gente já tinha acesso a um robô, a um braço robótico. E, por muito tempo, a gente tentou desenvolver um robô móvel, um mobile robot. Por uns 3 meses, a gente desenvolveu um robô que poderia colaborar com esse braço robótico grande e passar o material para ele. E depois de muito tempo,
o professor Mengs, né, ele virou para a gente e falou, gente, se vocês continuarem construindo esse robô móvel, vocês não vão terminar a tese. Então, eu aconselho vocês a irem para um sistema mais fácil, que é uma CNC, que é uma fresa normal, tipo um sistema de 2 eixos, 3 eixos, que vocês vão poder controlar muito mais rápido e vocês vão conseguir terminar a tempo a tese de vocês. Foi muito doído largar o robô que a gente já tinha construído, a gente estava aprendendo muito a controlar a localização, etc. Mas a gente acabou entendendo que o ponto dele era válido e a gente decidiu deixar o Mobile Robot para lá e fomos com uma CNC. A gente acabou sendo sponsored por uma companhia que deu a CNC para a gente e a gente pôde levar ela para Boston. Então, a gente montou o nosso setup, que era basicamente isso. Você tinha um braço robótico que carregava um carretel, você tinha a CNC embaixo com o nosso agente, que a gente chamou de agente, que passava o material. Então, esses dois agentes iam ficar trocando material entre si para poder construir essa estrutura dentro desse frame temporário. Aí eu vou mostrar aqui para vocês o vídeo de como a gente fez isso, né? A gente criou essa ferramenta que carregava o material e quando o robô fazia a primeira estrela ali em cima, ele passava o material para a CNC que estava no chão e a gente tinha um ímã magnético eletrônico, né, que se desconectava e aí ele conseguia passar o material para a CNC. A CNC mudava o material para a posição que precisava, o robô ia e pegava o material de novo. Desse jeito, a gente conseguia passar por baixo da fibra e em volta dela. E a gente foi, assim, construindo essa estrela, né, e essa estrutura, e a gente conseguiu chegar ao ponto de fazer um módulo. A gente fez um módulo com o robô, mas a gente não conseguiu construir a estrutura inteira com o robô, porque a gente tinha um período de tempo muito pequeno dentro do laboratório de robótica, que era de 6 às 6. E nesse período a gente não conseguia montar o frame, ligar os robôs, fabricar, botar no forno, esperar curar, tirar, botar de volta. A gente não conseguia fazer isso num período de 12 horas. Então a gente conseguiu provar que a gente conseguia fazer o módulo com os robôs, que era o nosso objetivo. E depois a estrutura final, a gente acabou fazendo um dos módulos com robô e o resto a gente fez à mão, como a gente fez a mesa também. Mas ainda aqui, a gente não tinha resolvido a pergunta principal, que era como a gente vai construir uma estrutura maior do que o esqueleto, maior do que o frame. E a gente acabou criando uma coisa que a gente chamou multi-step curing, que é a gente fez a primeira estrutura nesse frame, esse frame tem 8 pontos, que era bem simples. A gente fez uma estrutura nesse primeiro frame, a gente botava ela dentro do forno, depois a gente trazia ela de volta, mudava essa estrutura para os pontos externos e fazia a próxima. Curava, movia essa estrutura para o próximo ponto, fazia a próxima, curava, movia ela e assim foi. A gente colocou ela no forno 4 vezes e fizemos uma peça de 4 metros. A Autodesk tinha um forno que você podia entrar, graças a Deus. Aqui você vê a peça com 3 componentes e aqui ela já está com 4, movendo para dentro do forno para ser curado. Então, sempre o elemento que estava dentro ali do frame era o que a gente estava fazendo, era o que ia ser curado. O que está pendurado ali do lado de fora era o que já estava curado, já estava rígido. Então, desse jeito, a gente conseguiu fazer uma estrutura de 4 metros com um frame de 1,5 metro. E com isso, a gente conseguiu construir essa estrutura com 4 metros de alcance. A ideia era ter feito uma ponte estrutural, mas no final a gente conseguiu um sponsor também para o material, que acabou enviando para a gente um material muito fino, que não era estrutural o suficiente, que foi muito triste. A gente queria poder andar em cima da estrutura, mas o material era muito fininho, e a gente acabou transformando ele apenas num protótipo que mostrava que se a gente tivesse o material correto, a gente conseguiria ter feito uma estrutura tão forte quanto a mesa. E logo após terminar esse projeto, a nossa tese foi um sucesso, a gente ganhou nota máxima, foi muito bem recebida pelos professores. A gente nós dois fomos contratados para trabalhar dentro do ICD como pesquisadores, fazendo parte já da equipe de fibra, né? Dentro do ICD a gente tem a galera que trabalha com madeira, a galera que trabalha com fibra
e uma galera alternativa que trabalha com outras coisas entre fibra e madeira. E desde o primeiro dia, a gente começou a trabalhar diretamente no projeto chamado Amazon Fibre, que o professor Menges e o professor Knippers, do ICD e do ITKE, dois institutos, Arquitetura e Engenharia, os dois foram convidados a desenvolver o projeto para a Bienal de Arquitetura de Veneza, que aconteceu em 2021, e que colocou a seguinte pergunta: como nós vamos viver juntos no futuro, né? How will we live together? E foi logo período que começou a pandemia, a Bienal foi transferida para um ano depois, era para ser 2020, acabou passando em 2000. Não, era para ser 2021, acabou sendo em 2022. Não lembro mais, estou perdido. Não, era para ser 2020, acabou sendo 2021. E se a gente comparar com a Maison Dominó, né, do Le Corbusier, que foi o modelo para a arquitetura do século XX, o conceito principal por trás do projeto Maison Fibre era apresentar uma nova experiência material de expressão espacial, né, de uma arquitetura do futuro, apontando para uma nova cultura material dentro da arquitetura. Então, o nosso sistema ele acabou propondo uma estrutura altamente desmaterializada, onde cada elemento da construção podia ser feito localmente, a partir de apenas alguns quilos de material de fibra. Então, você poderia começar do zero a casa, e o único material que você precisa são bobinas de fibra de carbono e de vidro, e um balde de resina e um robô, e um humano para controlar o robô. E com isso, apenas com esse material contínuo, com esse fio, a gente conseguiu construir uma casa inteira. Eu não vou apresentar o projeto inteiro aqui todo hoje, para não me estender muito também, mas eu vou compartilhar com vocês o vídeo que mostra a direção que o Instituto está indo agora, né? Que é tentando vincular um pouco mais a pesquisa que a gente faz com aplicações arquitetônicas mais permanentes. Por 10 anos, a gente fez pavilhões que demonstravam o que era possível ser feito com esse material, com esse tipo de método construtivo. E agora a gente está migrando mais para um ponto, indo de pura exploração acadêmica para pesquisas mais aplicadas. A gente está atualmente construindo 2 prédios que vão ter estruturas de fibra, mas no caso de fibra natural, que também é uma outra direção que a gente está indo, que eu posso falar um pouquinho depois também sobre. Mas eu vou mostrar o vídeo para vocês que já explica mais ou menos como que o projeto foi feito. E vocês podem encontrar mais material online também. A gente recebeu como lugar, né, esse armazém chamado Arsenale, e a gente ganhou um espaço relativamente grande entre 2 colunas. E a gente construiu, então, a gente repensou a Maison Dominó, né, de antes, do Le Corbusier, e como seria essa Maison Dominó do futuro, feita de um material linear. Aqui a gente vê o robô fazendo o coreless filament winding, né, em volta dos pontos de ancoragem, que a gente chama, que são esses parafusos metálicos. E depois de cada layer que é adicionado ali, esse é o processo, a gente construiu a gente fabricou todas as 40 peças, nós mesmos, pesquisadores, junto com um parceiro industrial. E você vê aqui como a peça no final é formada pelo material em si, e não pelo frame que segura ele, né? E como o processo de estrutura e de análise é altamente vinculado com o nosso processo de design. A gente trabalha sentado do lado do engenheiro, que vai estar fazendo o cálculo do nosso modelo o tempo inteiro e dizendo para a gente se está funcionando, se não está funcionando, como que a gente tem que mudar. É uma parceria de um feedback muito constante, né? A gente depois construiu todas as peças, levamos elas para Veneza, através de caminhão e barco. As peças eram relativamente leves, cada uma pesava em torno de 60 quilos, 2 pessoas conseguiam carregar. E a gente, então, começou a montar. A gente foi como se fosse um quebra-cabeça, montando as paredes, montando o andar de cima. E a gente ficou bem impressionado com a tolerância e a precisão. Tudo encaixou perfeitamente. A gente não teve muito problema com encaixar as partes, o que foi bem surpreendente para a gente, porque a gente está acostumado a ter que forçar um pouquinho ali o material, às vezes um ponto fica meio desconectado, mas o projeto inteiro encaixou perfeitamente e a gente construiu ele em volta dessas colunas, só que sem tocar nas colunas, porque elas eram protegidas, né? Então a gente não podia tocar nas colunas, a gente só usou elas como um sítio, né? Como o local onde a gente abraçou ela com a nossa estrutura de fibra.
esse foi o projeto final. A gente acho que tinha em torno de 100 metros quadrados, mais ou menos. E a lista, né, de pesquisadores, muita gente envolvida, alunos que ajudaram, colaboraram, técnicos, e também muito funding, muita ajuda de diferentes instituições, governos para bancar os custos do projeto, né? Bom, isso era mais ou menos o que eu queria mostrar. Como conclusão, eu queria reafirmar, né, que o nosso objetivo é, é meio que explorar, né, esse reposicionamento do papel da tecnologia dentro da arquitetura, né? Onde a gente muda daquele paradigma de design mecanicamente informado para um paradigma de design biologicamente informado, onde a gente baseia a síntese da forma, do material, da estrutura, do desempenho, que encontra as suas raízes conceituais, né, no processo de criação da natureza, processos onde a formação e a materialização estão inerentemente relacionados, né? A gente não pode separar uma coisa da outra. A forma, a função, material, vem tudo junto. É isso. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui com vocês meu contato. Vocês podem me escrever por e-mail, se vocês quiserem falar comigo também por Instagram. É isso.